Eu quero falar com você nessa noite acerca de destravar destinos, né? Muitos de nós estamos na igreja, começamos a caminhar, nos batizamos, como é o caso do Kennedy, que tão bem me recebeu ali na porta. Kennedy, acertei, né? O Kennedy não é tão difícil como o Van Baster, né? Me recebeu ali de forma tão especial e ele diz, né? Eu falei, você mora nessa cidade? Ele logo abriu um sorriso diferenciado e disse para mim, sim, eu moro nessa cidade, e já mostrou o cartão de visita e disse, eu estou batizado tem 1 ano nessa igreja, pastor. Eu não perguntei, mas ele respondeu, sabe por quê? Porque ele está cheio do amor de Deus. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E eu falei para ele, você foi batizado nas águas, já foi batizado no fogo, no Espírito? Ele falou, ainda não, estou pedindo ao Senhor. Eu falei, vai acontecer na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você crer, vai acontecer hoje, no nome do Senhor Jesus. E eu quero falar com você um pouco acerca disso nessa noite, porque nós caminhamos, entrando na igreja, começamos a desenvolver uma vida com Deus, como o caso do Kennedy, e no meio do caminho nós não entendemos os processos de Deus, nós não entendemos aquilo que Deus tem proposto para nós, aquilo que Deus está querendo falar ao nosso coração. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele viveu também vários processos na vida dele. O texto que eu gostaria de meditar com você está lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 4, no verso de número 16. O capítulo é o 4 e o verso é de número 16. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra. Vamos ler o 7, eu vou ler alguns versículos antes, nós vamos ganhando tempo. Diz assim agora 4, a partir do 7. Na NVT vai dizer: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de... Vem de Deus e não de... Sim, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Você está pressionado, mas você não foi esmagado, querido. Você está de pé. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Até somos perseguidos, é verdade, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. É pelo sofrimento que o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Em outra versão, em nós. Pula por verso 13 agora. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Aleluia. Cri, por isso falei. Você pode repetir comigo? Cri. De novo. Cri, por isso falei, diz o apóstolo Paulo. Continuando agora sim no verso 16. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, fala para o seu irmão aí do lado, irmão, já pega uma carona na palavra e diga para ele, no nome do Senhor, eu falo, essas aflições são pequenas e momentâneas, elas logo vão passar. Ela logo vai passar. É a palavra que está dizendo, querido. Eu não estou trazendo uma filosofia humana, é a poderosa palavra de Deus que está falando conosco nessa noite. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma grande glória, aleluia, que pesa mais do que todas as angústias, que durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Agora há pouco nós estávamos cantando um louvor aqui, e o refrão era para que nós olhássemos para Ele. Estávamos aqui adorando agora há pouco, estávamos aqui cantando, olhando para aquele que é sobrenatural. Pois as coisas que agora vemos logo passará, mas as que não podemos ver durará para sempre. O apóstolo Paulo, ele está falando conosco, ele está trazendo um entendimento que todos nós
passaríamos por aflições, como diz o nosso mestre e o nosso rei Jesus. Ele está falando que todos nós ficaríamos perplexos com algumas notícias. A igreja do Senhor Jesus, se prepare pela perplexidade das notícias que virão nas próximas décadas. Se prepare por aquilo que está por vir. Por quê? Porque o tempo está próximo. Porque eu e você precisamos entender que essas notícias, aquilo que vem até nós todos os dias, não pode e não deve nos paralisar. Tem crente, irmão, que ele fica perplexo e fica assustado com o roxinho. Não é com o vermelhinho, não, é com o roxinho, quando a fatura chega. Ele fica assustado com a pequena fatura. Ele não entende aquilo que Deus ele está querendo falar ou trabalhar. E também eu e você precisamos entender que toda perseguição, todo abandono não tem capacidade de nos separar do amor de Deus. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Quantos de nós tivemos quedas e quedas, vacilamos e hoje estamos aqui de pé? Ei, deixa eu te falar, o cair é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, mas estar de pé hoje é porque Ele tem nos sustentado. Eu e você só estamos de pé, essa igreja só está de pé, a igreja que nós pastoreamos só está de pé porque Ele tem nos mantido de pé. E nós não entendemos muitas vezes porque passamos por tudo isso, porque temos esse tipo de vivência. E eu quero falar com você que enquanto eu e você não entendermos o propósito de Deus na nossa vida, enquanto nós não superarmos os processos de Deus, e aí para facilitar eu te falo pelo menos 4 P's nessa noite. Eu e você precisamos passar pelos processos. Eles nos ensinam a aplicar os princípios. Os princípios nos ajudam e nos ensinam a viver o nosso propósito. E o nosso propósito faz com que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas existe um 5º P, no meio do caminho tem as propostas. As propostas do inimigo, as nossas propostas. Eu e você precisamos entender isso, que todos nós seremos colocados dentro de processos, o que nós chamamos muitas vezes de crises. E a primeira coisa que eu e você precisamos olhar e entender é que Deus obrigado. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus ele vai nos colocar dentro de processos, dentro de crises, para que eu e você venhamos entender que nós precisamos de um aos outros, que nós precisamos de um pai profético, que nós precisamos de uma pessoa que possa destravar o nosso destino profético. Essa casa tem um pai profético, essa casa, você pode falar amém por isso? Amém? Essa casa tem um pastor profético, tem alguém que vai destravar o seu destino profético. Porque eu e você não temos essa capacidade, porque no meio das aflições, no meio da perplexidade, no meio das perseguições, às vezes nós ficamos perdidos, perturbados, e às vezes nós não sabemos como superar o processo e o momento que nós estamos vivendo. Pastor, o que é processo? É a crise que você está vivendo hoje. Isso é um processo, e todos nós precisamos de um pai profético para destravar o nosso destino. E não é diferente quando nós olharmos e olhamos para todos os personagens bíblicos, nós vamos enxergar em cada um deles um pai profético. Foi assim com Davi. Davi ele teve um encontro com um pai profético. Um homem teve que ir na casa de Jessé e teve que liberar o destino profético de Davi. Davi que vivia uma vida simples, Davi que estava ali fazendo aquilo em obediência que o pai dele mandou, mas ele não estava vivendo ainda o destino profético dele. Então ali naquele lugar Samuel chegou agora e destravou o destino profético. Não é diferente com Moisés. Moisés não teve um pai, Moisés teve 2 mães. Mas Moisés teve que ser arrancado do lugar, da região onde ele tinha 2 mães, e ele foi necessário ser levado para um lugar onde ele encontrou uma paternidade, alguém que destravasse o propósito profético, o destino profético dele, e o nome deste homem é Jetro. E nós podemos falar também nessa noite de Eliseu, que teve um encontro com Elias. Foi ele que destravou o destino profético de Eliseu. Nós podemos olhar até mesmo para Abraão, que já abençoado, mas teve que encontrar com o Melquisedeque, para que ele pudesse agora liberar o destino profético dele. E nós podemos falar também da Esther e do tio dela Mordecai, e poderíamos ir por diante, e poderíamos falar de vários e vários homens na Bíblia.
E eu quero que você pergunte para o teu irmão do lado, para a tua irmã do lado. Pergunte para ele: você já encontrou o teu pai profético? O seu destino já foi destravado? Eu e você precisamos ter esse entendimento. Alguns homens, eu quero pedir a tua ajuda. Eu posso colocar aqui embaixo? Você me autoriza? Descer? Eu gosto de ficar perto, irmão, amém? Pastor, com a sua liberdade, tá? Jacó também, ele precisou ter um encontro profético. Jacó foi um homem que foi necessário que ele tivesse um encontro profético. No meio do caminho, a palavra do Senhor diz que ele foi morar com o tio dele, Labão. E quando agora ele está voltando daquele lugar, ele tem um encontro. Onde tem um encontro com o irmão, ele tem um encontro com um anjo. Jacó teve que sair da geografia. Jacó, obrigado, querido. Teve que sair da geografia, do lugar aonde ele morava, para que ele estivesse agora um encontro profético e a vida dele fosse totalmente destravada. Eu preciso nessa noite te fundamentar para que você tenha um entendimento. Ainda que nós venhamos ser ativados, cheio da unção. Nós estamos vindo agora de 3 dias de imersão. Não deu tempo de chegar nessa imersão aqui, pastor, mas nós estamos aqui agora na cidade de Cordeirópolis, né? E também em uma imersão de 3 dias ali, né? Com alguns discípulos, um momento muito forte de ativação. Mas eu tenho falado esses dias, nós não podemos somente ser ativados, nós temos que entender o que nós iremos fazer com a unção que nós recebemos na hora da ativação. Porque se nós não entendemos o que nós iremos fazer com a ativação, nós vamos cair, nós vamos falar em língua, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ser gigantes aqui dentro, mas lá fora vamos enxergar como gafanhoto. É necessário que eu e você venhamos olhar e entender que todos nós estamos dentro de um processo. E quanto mais cedo eu e você entendermos o que Deus está querendo fazer na nossa vida, e para isso nós vamos precisar de alguém que venha destravar o nosso destino profético. Um outro ponto que eu quero te falar nessa noite é que esse processo, essa crise que você está vivendo, pode ser um catalisador ou um ativador do seu propósito. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Essa crise que você está vivendo não é para te matar. Fala para o teu irmão, isso não é para te matar. Deus não tem plano de morte para você. A palavra do Senhor diz: sou eu que sei os planos que eu tenho acerca de... É planos de quê, igreja? É plano de quê? Plano de paz. Ele não tem plano de perda, de destruição. Ele tem plano de vida para cada um de nós. Ei, o nosso Deus, o Abba, ele não errou com você quando ele te escolheu. Não importa se é como Kennedy, que se batizou há 1 ano, ou há 10 anos, ou há 50. Deus não errou com você diante de milhares e milhares de pessoas. Ele olhou para você e falou: é ruinzinho mesmo, não tem jeito mesmo, ninguém quer mesmo. Mas ele olhou para você, ele te escolheu, ele falou: mas tem algo dentro dele que eu quero. E ele te atraiu. Ele te atraiu para este lugar. Ei, eu e você não podemos ficar de semana em semana, de domingo em domingo, somente vendo, assistindo um culto. Não podemos ver. Querido, eu e você temos que ter uma bela história para contar para os nossos netos. Estou vendo uma criança ali. Eu e você temos que falar: meu neto, eu vivi algo grande e extraordinário. Eu vivi um grande livramento de Deus. Eu e você temos que ter isso. Eu e você precisamos. Eu não vou no Rio de Janeiro porque eu tenho medo da violência. Ei, vão cair 11 mil à tua volta. Se o inimigo vier numa direção e você por 7, ele tem que fugir, querido. Você tem que ter uma história para contar. Eu e você, nós precisamos, como falamos lá no Rio de Janeiro, se vem alguém com arma potente que aponta 50, a arma mais poderosa que tem nas favelas, nós temos que virar e falar para ele, falar: olha, você tem uma .50, mas eu tenho uma .66 na minha mão aqui, que é poderosa, que tem 66 calibre de muito poder para te libertar. Meu Deus, eu e você precisamos entender isso. Mas muitas vezes nós achamos que as aflições, nós achamos que os problemas, as crises é para nos matar. Muda a tua ótica nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo que ele vire uma chave dentro do teu coração. Isso é para o seu aperfeiçoamento.
é para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, mas eu não aguento mais esse sofrimento. A palavra diz: pelo sofrimento o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo.